Tayane Santi Martins é escritora e editora. Jefferson Tenório, Tayane Santi Martins e Ednei Silvestre. Na primeira mesa desta segunda edição do FLI Paracatu, o Festival Literário Internacional de Paracatu, realizado no dia 28 de agosto de 2024, foram recebidos os autores Tayane Santi Martins, Ednei Silvestre e Jefferson Tenório. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores tema, o design e a logo do segundo FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Ednei Silvestre, um homem branco de cabelos curtos, grisalhos, claros e barba de mesmo tom. Ele traja camisa de tom vinho e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Tayane Santi Martins, uma mulher branca de cabelos ondulados castanhos escuros e longos, cujo comprimento lhe chega até o meio das costas. Ela traja vestido estampado de listras diagonais em tons de bege e marrom claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos rente à cabeça, de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça caque e camiseta de botões de tom azul escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo o FLI Paracatu. Eu vou passar o microfone para eles, mas eu vou começar, porque eles me deram uma dica para a pergunta que eu vou fazer a eles e faço a todo mundo. O que é felicidade para você? Tayane, começa aí. Não, senhor. Não. Começa se autodescrevendo, se audiodescrevendo, e depois já responde a pergunta. Muito bem. Bom, sou Jefferson Tenório, eu sou um homem negro, estou usando uma calça caque, sapato preto, uso óculos de aro preto, tenho barba grisalha, cabelo grisalho. É difícil responder essa pergunta, e ela surgiu porque a gente eu levantei eu levantei o tema porque antes de chegar aqui a gente estava tomando café e aí pensamos o que a gente poderia falar, né? Aí o Ednei começou com uma pergunta de como foi a nossa infância, não, que criança nós éramos, né, na nossa infância. E aí eu brinquei e respondi dizendo que eu não tive tempo para ter infância, né? Que é uma frase de efeito super forte, né? E depois a gente acabou entrando na questão da felicidade, né? Ou seja, o que seria, né, a felicidade. E aí eu propus essa conversa assim, pensando nessa ideia, né, do amor, da literatura. Qual é o lugar da felicidade na literatura, né? E, no caso, nas nossas literaturas, né? E, obviamente, que a gente não vai conseguir chegar aqui numa resposta, né, do que seria a felicidade, mas é um convite assim, para a gente refletir sobre qual é o papel, qual é o ideal que a gente tem, né, de felicidade e o que a literatura também tem a ver com isso, né? Mas eu estou enrolando aqui porque eu não vou responder ainda o que eu penso da felicidade, porque eu quero ouvi-los também. Ai, cretininho. Olá, boa noite. Primeiro de tudo, quero agradecer de estar aqui. Grata, Sérgio, Afonso, Tom, convite. É uma alegria estar em Paracatu de novo. Eu estive aqui a primeira vez com 15 anos. 20 anos depois, estamos aqui.
Eu sou uma mulher branca, sou a Tayane, sou uma mulher branca de 36 anos, baixinha, de cabelo comprido, preto, estou com um vestido listrado roxo e cinza e um tênis. E eu fui uma criança bem arteira e bem feliz. Mas, como o Jefferson não respondeu o que é a felicidade para ele, eu também vou ser esperta e não vou responder. Mas eu vou contar uma história que, quando eu fui para Moçambique, eu morei em Moçambique em 2019 para escrever Micaia, que é o meu romance de estreia. E quando por que Moçambique? Porque Moçambique é um país massa pra caraca. Sim, mas você ir para Moçambique para escrever um romance, explique isso melhor, por favor. Porque senão parece uma abstração. Eu vou para Moçambique porque eu vou escrever um romance. Não é assim. Eu fiz um doutorado em escrita criativa. E, como parte desse doutorado, para desenvolver a escrita desse romance, que se chama Micaia, que foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2022, eu tive uma imersão em Moçambique, né? Eu fui recebida por uma universidade lá. E eu quis ir para lá muito, claro, dentro de um processo de escrita de um livro, dentro de um processo acadêmico, mas num intuito muito mais de ter uma experiência de como seria a minha vida lá se eu tivesse escolhido a ilha de Moçambique, que foi o lugar onde eu morei, como a minha terra para morar, minha casa naquele momento. Então, era demandante, porque eu estava lá como escritora e como pesquisadora, mas eu não queria ocupar esses lugares. Então, era um exercício diário de sair, de me retirar desses lugares, de ser simplesmente a Tayane e de conversar com as pessoas, de conseguir levantar as informações que eu queria a partir de uma construção de laços reais, de construções de amizade. Por exemplo, eu não tinha uma entrevista fixa para fazer com as pessoas. Eu queria ver o cotidiano, as relações, como eu ia dar as minhas relações com as pessoas. E aí eu vou chegar no ponto onde eu quero chegar, porque a ilha de Moçambique é uma ilha que tem 3,5 km de extensão. É uma ilha muito pequenininha. Ela foi a primeira capital de Moçambique, é da onde que vem o nome do país, e é tombada Patrimônio Mundial da Humanidade. E é um lugar lindo, é um lugar muito, muito especial para mim. E aí, lá na ilha, tem muitos meninos, muitas crianças que têm família, que têm casa, mas que estão sempre pelas ruas. A ilha é um lugar que é ponto de travessia de iates, desses transatlânticos, então recebe muito turismo. E esses meninos estão acostumados a pedir coisas para o turista, para vender coisa para o turista. Então, era um apelo constante de me colocar nesse lugar de estrangeira, né? Era muito fácil me colocar nesse lugar de estrangeira também. Então, meu exercício foi de muito do que eu queria praticar, eu vi na minha relação com esses meninos, com essas crianças. E, em vários momentos, eu estou falando isso porque Jefferson disse que ele não teve tempo para ser criança, e eu ficava pensando nesses meninos, como eles amadureceram muito cedo, como eles foram adultos muito cedo, mas, ao mesmo tempo, haviam vários momentos que eles não deixavam de ser criança. Mesmo que fosse uma realidade difícil para eles, eu conseguia ver lapsos, momentos, experiências que eles eram crianças e que eles estavam ali na expressão maior de felicidade. E eu acho que a maior expressão da felicidade que a gente pode encontrar é na infância. E é uma coisa de construir um olhar de simplicidade dentro da gente. Assim, para mim, esse é o caminho de encontrar a felicidade e de olhar para a felicidade na literatura, porque muitos dos nossos romances, dos autores que estão aqui, inclusive, nós que estamos aqui, os que estão na frente, tratam de assuntos difíceis, tratam de assuntos doloridos, de dores, de traumas, e, ainda assim, acho muito importante o exercício de procurar a felicidade, procurar a alegria, e o amor e a ternura dentro dos momentos difíceis e dentro dos momentos traumáticos e dentro das nossas histórias de vida, inclusive. Bacana. É interessante que nós, sem que o Afonso soubesse, sem que nós soubéssemos,
nós fizemos uma preparação lá fora. Enquanto a gente tomava café, a partir da sua pergunta, ele fez uma blague. Eu tenho um romance sobre dor e tristeza, chamado A Felicidade é Fácil. E ele me perguntou, a felicidade é fácil? Essa é uma resposta que eu sei dar, e vou dar em pedaços. Eu falei da criança que eu era, e por isso eu perguntei ao Jefferson sobre a criança que ele foi. Eu fui uma criança muito feliz, até 2 anos e meio, você vê pelas fotos, uma criança alegre, feliz, leve, e aí nossa casa pegou fogo. Aqui é mais fácil para compreender. No interior é comum que o armazém do meu pai, ficava na frente da casa, era uma casa antiga, com vigas expostas e com a fiação exposta também, e atrás era a nossa casa. Eu tinha 2 anos e meio, minha irmã tinha 5, 6, a nossa casa pegou fogo. E aí, no que pegou fogo, eu não me lembro de nada disso, tá? Eu tinha 2 anos e meio, o que eu sei é aquela imagem que a gente cria a partir do que nos contam. E aí, eis a história que me contaram. Me tiraram no meio do incêndio, meus pais perderam tudo, minha mãe estava grávida do meu irmão, que vem logo depois de mim, e aí eu só sei assim, aí você vê as fotos, eu chamo assim a foto do Ednei, olha a foto do Ednei. Tem uma foto com 2 anos, que é uma criança muito feliz. Você viu pela cara. E tem uma outra foto que eu estou no colo do meu pai, um homem quase jovem, tinha 30 anos, minha mãe com 20, aquela jovem família, já como filhinha, construindo a vida. Ele tinha um armazém, gente. Você tem que pensar assim, para pessoas que vêm de origem humilde, você ter o seu próprio armazém. Ele tinha esse armazém. Minha mãe era tecelã. Ela tinha parado de trabalhar para cuidar das crianças, e aí perdemos tudo. Aí eu vejo a outra foto dessa criança infeliz e me lembrei, enquanto você falava das suas crianças lá em Moçambique, que, assim, para minha felicidade, quando eu estava doente na cama, que eu tive um problema logo depois do incêndio, eu não conseguia caminhar, não conseguia falar, e eu ficava na cama. É onde começaram a me dar uns livrinhos. E, para minha felicidade, era aquela molecada lá fora, correndo, jogando bola, e eu não conseguia andar. Você vê essa foto que eu faço do Ednei feliz, é aquele menino com aqueles gambitinhos assim, e eu redescobri essa foto recentemente e fiquei muito emocionado, porque foi perto do Dia dos Pais, meu pai morreu antes do tempo, se é que há um tempo, e que eu estou em pé, assim, aquelas perninhas assim, e papai tem as 2 mãos, uma mão e a outra, sobre meus ombros. É uma foto tão protetora e, para mim, é extremamente emocionante pensar nisso, tudo que eu atravessei. Aí eu me toquei, ainda felicidade, no que eles atravessaram. Um casal jovem com 2 filhos, sem um tostão, sem um saco de arroz, tendo que recomeçar tudo, e ainda tem uma criança a caminho. Eu também não me tocava, porque quando eu passei a caminhar, eu caminhava para a farmácia para tomar injeções de óleo de fígado de bacalhau, que era uma coisa que se fazia assim, era uma tortura que se fazia com crianças na época. Foi quando eu aprendi a palavra nádega. Eu acho que foi a primeira criança de 4 anos a aprender a falar nádega. Ele dizia assim, nádega direita, nádega esquerda. E eu pensei, assim, com uma certa pena de mim mesmo, que eu passava pelas ruínas da casa todo dia, 2 vezes por dia. Quando eu ia tomar a injeção na nádega esquerda e quando eu ia tomar na nádega direita. No outro dia era próximo. Aí, né, voltado para mim, para o meu ego, aí eu me toquei o seguinte, aquela moça de 20 e poucos anos e aquele jovem homem de 30, 31, passavam pelas mesmas ruínas todo dia para ir trabalhar. E ainda tinha uma coisa, minha mãe grávida, sabendo que ia ter um filho, eles não tinham. Como eles iam prosseguir? Eu não sei como iam prosseguir, porque essas histórias todas que fui sabendo mais tarde, papai já tinha partido. Então,
esse momento de felicidade das suas crianças, eu sei que eu invejava das outras crianças. E não acredito que você não tenha tido tempo para ser criança. Porque você até hoje é uma pessoa brincalhona. Obviamente que é uma provocação, né? Assim, dizer que não teve tempo para ter infância. Na verdade, é uma fala de um dos meus personagens no Beijo na Parede, que é um menino de 10 anos que narra a sua vida, e lá pelas tantas, alguém pergunta para ele que idade ele tem, e ele diz que não lembra porque ele não teve tempo para ter infância, né? Isso tem a ver também com todos os problemas, né, que essa criança passou, e também por essa maturidade improvisada, né, que todas as crianças que não têm, né, os direitos básicos garantidos acabam sofrendo justamente com isso, né, com essa maturidade que ela acaba sendo improvisada, ou seja, ela entra no mundo dos adultos de maneira muito rápida, né? Agora, a ideia mesmo assim da felicidade é uma ideia que me incomoda já há algum tempo. Primeiro que eu não acredito que a felicidade ela é grandiosa, né? Eu acho que a felicidade ela é sempre pequena, assim, no sentido em que eu penso a felicidade como esses instantes, né? Mas ainda é algo que me incomoda, porque eu ainda prefiro a imagem da alegria do que a imagem da felicidade, né? A felicidade me parece um ponto de chegada, e a alegria me parece algo mais espontâneo e mais simples, né? O Contardo Caligares, né, certa vez, ele disse que mais importante que a felicidade é você gostar da própria vida, da sua vida, né? Ou seja, tornar a sua vida interessante, né? Ou seja, você gostar de fazer coisas com você mesmo, né? Gostar da própria solidão, e o quanto é difícil a gente gostar da solidão, né? da nossa solidão. Então, gostar da nossa vida pressupõe que você torne essa vida interessante. O que não significa que essa vida esteja ausente, que nessa vida esteja ausente a tristeza, a decepção, a frustração, a falta de perspectiva. Na verdade, seria lidar com essas questões contraditórias à felicidade, né? E o Ednei também tinha falado que ele fez uma matéria, né, para o Globo Repórter sobre felicidade, né? E você foi sobre o povo mais feliz do mundo várias vezes, por vários anos seguidos, que é o povo da Finlândia. E aí o Ednei... Por quê? Por quê? Aí o Ednei comentou, falando sobre, enfim, primeiro as questões materiais supridas, né? Ou seja, você tem um país que tem uma renda mínima para todo mundo, você tem, enfim, as questões básicas garantidas, e que se investe justamente no que a pessoa de melhor pode fazer, né? Que até é uma ideia bastante óbvia, assim, se a gente for pensar, que se você aposta naquilo que a pessoa é melhor, as chances de ela ser feliz, né, nesse ideal que a gente tem, ela é muito mais fácil, né? A felicidade é fácil nesse sentido. Mas também o fato de você ter um povo, né, o povo mais feliz, também não elimina algo que faz parte da nossa Constituição, que é a angústia. E nos tempos que a gente vive, a gente tenta eliminar esse traço que é importante da angústia, porque é a angústia que nos faz avançar, né? O que a gente tem, na verdade, é o transbordamento dessa angústia, né? É você ter esse sentimento que domina a sua vida. Mas a angústia, na verdade, ela é o medo da realização do desejo. Porque aquela frase, né, ter medo de ser feliz, é real, né? Porque quando você consegue realizar o seu desejo, é como se você se aproximasse da morte, né? Então, a angústia ela faz parte da nossa Constituição e ela faz parte da felicidade, assim como a gente está colocando. E, para terminar, por que eu gosto mais da alegria do que da felicidade? Porque
dentro de uma cosmogonia africana, né, primeiro, a gente não tem a questão do amor, né, esse amor inventado, esse amor cristão, religioso, como o grande afeto, né? A gente tem, dentro dessa visão, dessa cosmovisão, a alegria como esse grande guarda-chuva, em que, dentro desse guarda-chuva, há também o amor, há também o afeto, né? E por que a alegria? Porque a alegria seria essa base, ou esse guarda-chuva, digamos assim, que vai dar esse grande colorido à nossa vida, né? E não como algo a ser alcançado, mas algo que faz parte do processo, né? Esses dias eu estava conversando com a Tayane sobre o processo do romance, né, de você gostar do processo, né, de você gostar da lentidão de você escrever um livro, e não pensar que você só vai ser feliz quando você terminar o livro, né? Ou seja, você vai tendo essas alegrias, e dentro dessas alegrias você vai tendo frustrações, e você desiste e acha que não vai dar certo, e aí volta. Aquele conto da Clarice Lispector, A Felicidade Clandestina, acho que ilustra um pouco isso do que eu estou querendo dizer. Porque a felicidade ela é muito complexa e contraditória. No conto da Clarice, a gente tem aquela menina que consegue finalmente o livro que ela queria, e quando ela consegue o livro que ela quer, o que ela faz? Ela esconde o livro dela mesma para ela esquecer do livro e aí depois lembrar que tem esse livro, e aí, quando ela lembra, ela tem, de novo, a epifania e a felicidade, né? Então, a gente é feliz porque a gente esquece também. A gente é feliz porque a gente lembra, porque a gente recorda, porque a gente tem memória. É isso que faz com que a gente tenha esses instantes, né, de alegria e de felicidade. Mas eu ainda prefiro ficar com a definição do Contar do Caligares, que é de gostar da própria vida e deixar a nossa vida, trabalhar para deixar a nossa vida interessante, né? Vejo como sinônimos alegria e felicidade. E quando eu falei, eu acredito na felicidade, talvez você chame de alegria, mas acho que há momentos, não sei a experiência de cada um, mas se eu pudesse perguntar a cada um aqui, assim, não há momentos em que você percebe que é um momento feliz. Me lembrava, enquanto você falava, eu sonhava em visitar Cuba. Eu morava nos Estados Unidos nessa época, e fui na época em que o Papa visitou Cuba. Foi uma época de muita esperança para os cubanos, e foi uma época muito sacudidora para a Igreja Católica, era o último, me lembro disso, o último país comunista do mundo. E aí eu estava, a gente ficou em vários hotéis, a equipe, éramos 4 pessoas. E aí, num dado momento, a gente foi para o Hotel Nacional. O Hotel Nacional era aquele hotel onde ficavam as grandes estrelas de Hollywood, onde ficavam os mafiosos. E eu fui parar nesse hotel, e me deram um quarto reformado. Aí eu cheguei à janela, assim, tinha uma varandinha. Em frente à varanda tinha um gramado, o gramado descia e você via o Caribe, o Mar do Caribe, aquele azul do Caribe. E sabe que em cima do gramado tinha uma haste com uma bandeira de Cuba toda rasgada. Mas, naquele momento, olhando aquilo, pensando em tudo que eu tinha atravessado, eu tinha quase 50 anos nessa época, tudo que eu tinha atravessado para chegar lá, naquele momento, naquela varanda, eu pensei, isso é felicidade. E eu ainda falei assim, Deus, se você existe, me leva agora, ou então me deixa, porque esses momentos eu quero repetir. E eu sinto que, em inúmeros momentos, isso foi repetido. Quando eu consegui... Desculpa, eu estou sendo um pouco familiar demais, talvez, mas é que
tenho pensado muito neles. E eu morava em Nova York. Já falei que minha mãe era tecelã, a minha avó, a mãe dela era uma lavradora, eram analfabetos. E eu levei minha mãe a Nova York. E ela chegou no dia 3 de julho, e eu morava no West Village, que é todo cheio de prédios pequenininhos, antigos, e foi uma surpresa para ela, porque ela esperava o Empire State, o World Trade Center. Aí passamos por ali, e na noite de 4 de julho, tinham me convidado para ir para o terraço de um prédio, em frente ao Rio Hudson, onde ia ter a queima de fogos. E quando os fogos começaram, mas é muito bonito. É exuberante, além de exuberante. É além, como ela disse, minha mãe falou. Ela me segurou assim e falou: meu filho, eu nunca imaginei em Valência que eu ia ver isso. E a felicidade dela era a minha felicidade. Não era só alegria, era além da alegria. E, sim, eu estava gostando da minha vida, do que eu construí, do que eu consegui construir e do que ela construiu para nós. Essas construções são as felicidades, né? Talvez a pergunta precise ser feita no plural. O que são as felicidades? Quando Jefferson traz a visão africana da alegria, me faz pensar muito que a forma que a gente olha para a felicidade, especificamente, que é o que a gente está falando, mas a forma que a gente olha para essas emoções fundamentais que nos constituem, diz muito mais sobre nós como sociedade, nós como indivíduos, mas como sociedade, do que sobre o sentimento especificamente, né? E aí eu fiquei pensando várias coisas enquanto vocês estavam falando, o quanto essa ideia da felicidade como um ponto de chegada e o quanto isso está atrelado a um mundo que hoje é extremamente capitalista e todos os movimentos políticos que a gente está observando, que a felicidade está nas coisas, a felicidade está nos lugares que a gente conquista, né, nos movimentos que a gente faz, que essa quase uma terceirização da felicidade ou da alegria, enfim, de um sentimento de realização. E o quanto isso diz de nós como sociedade. E eu fiquei pensando também que, quando eu trouxe a história dos meninos para cá, eu escrevi um poema enquanto eu estava lá na ilha de Moçambique, que um dos versos do poema fala de um menino específico que eu conheci, que se chama Zunguza, e é um dos versos finais do poema que diz assim: tem uma ilha tem muitas ilhas em Moçambique, né? Perto da ilha de Moçambique tem uma outra ilha pequenininha que se chama Goa, e tem muitas conchas rosadas na beira dessa praia. E aí o verso do poema diz assim: fico então os sonhos do menino que perdeu a infância no olho de Deus, junto às conchas rosadas da ilha de Goa. E eu escrevi esse poema pensando nesse menino, pensando na vida desse menino especificamente, que ele tinha uma vida bem difícil, não de todos os meninos que estavam ali, era a mesma realidade dele. E aí, alguns anos depois, eu tenho uma amiga que continua morando lá na ilha de Moçambique e faz o trabalho com esses mesmos meninos, numa ONG, e eu continuo acompanhando as histórias deles e vendo notícias deles, e uns 2, 3 anos depois, eu vi notícias de Zunguza. E eu me dei conta desse olhar, dessa imagem que eu mesma criei, de os sonhos de uma criança que perdeu a infância, e como isso é taxativo também, como isso também é quase uma sentença muito acadêmica, muitas vezes muito branca, de determinar a felicidade dos outros, determinar o quanto uma pessoa é capaz de ser feliz, o quanto uma pessoa é capaz de se autorrealizar independente do... Pensando especificamente o capitalismo, pensando com condições materiais.
e como isso diz sobre mim naquele momento, sobre o olhar que eu estava tendo no momento que eu escrevi aquele poema, e como diz também sobre nós enquanto sociedade, a nossa cultura, como essa ideia de uma felicidade como um ponto de chegada, como algo pleno, algo grandioso, que só vai, e também que se diminui, né? Tu trouxe o conto da Clarice, essa coisa de a gente ter metas cada vez maiores e desejos cada vez mais megalomaníacos, e quando alcança, aquilo perde completamente a dimensão, porque precisa vir alguma outra coisa em cima disso, assim, né? Então, para mim, eu tenho uma curiosidade muito real neste momento, é como que vocês trabalham a felicidade na literatura de vocês. Eu vou responder essa pergunta com um trecho de um texto que se chama Ninguém Pode Ser Tão Feliz. Ele é um texto que eu escrevi para uma coletânea baseada nas músicas do Caetano. Se chama Ninguém Pode Ser Tão Feliz. Eu cheguei na idade que eu estou botando o óculos na ponta do nariz e estou digitando com o dedo assim, né? Ninguém pode ser tão feliz. Quando você disse, Letícia, vamos, e eu te olhei e disse, vamos, e nós fomos, veja bem, eu só fui porque era a gente que ia, entende? Eu fui porque era você, eu mergulhei porque éramos nós, eu entrei porque era com você. Eu sei que você sabe. O mundo não tem nada a ver com isso. Acho que o que a gente sentia era tão delicado que agredia a vida. Eu me lembrei disso porque te disse, numa daquelas noites, que faço poesia para agredir a vida. Eu não sou violenta, nem minha poesia é. Talvez seja, mas eu escrevo para discordar das coisas. Eu aceitei ir com você porque desisti de negociar com meu desejo. Não fui adulta suficiente como a minha terapeuta queria. Com você, eu não fui adulta nem imatura. Com você, eu fui eu. Você disse, Letícia, me aceita. E eu não podia te aceitar. E você sabia que precisava me distrair das minhas esquivas, das minhas recusas, porque eu não podia ir com você só por mim. Eu tinha de deixar todos aqueles nós, todos aqueles eus, todos aqueles eles, para poder te aceitar. E então, quando você enganou minhas certezas de um jeito terno e malandro e disse, vamos, Letícia, e eu fui, mas fui no longe dele, sabe? Fui apartada do nós que eu carregava. Eu era apenas eu, e você me percebeu e disse, Letícia, vamos. E eu fomos, e eu fomos, e eu fomos, porque eu precisava inventar uma outra Letícia que fosse depois daquela que eu ainda era. Eu tinha um lado de fora, mas eu queria mesmo, era o lado de dentro. Eu queria insistir, instituir esse lugar, ser um eu nosso, mais meu do que nosso. Depois de tudo, depois quando acordei ao teu lado, quando passei a mão entre os teus pelos e o teu semblante e pensei que havia deixado o lado de fora sair de mim. E eu queria ter tudo o quase nada que o tempo podia me dar. Inventei que não nos desgrudaríamos mais. Eu achava que não merecia toda essa paz que o sexo traz. Eu queria parar o tempo que corria nas minhas mãos entre as tuas pernas. Quando disse, vamos ter, e você veio, mesmo pisando no meu pé e reclamando com alegria que eu não sabia dançar pagode romântico. Mesmo assim, você disse, vamos, e você fomos. E o tempo seguiu, mas ele parou ali, ainda que seguisse. E então, quando me vi, eu era as minhas unhas na tua nuca, a tua boca delicada e agressiva nos meus bicos, e você, entrava em mim pela boca, pelo gosto, pelos vãos, pelos pelos, e eu, maluca de tanta alegria, de tanto, sem merecer esse tanto, eu disse, eu conheço a vida nos teus lábios, nos teus dentes, nas tuas covinhas de sorriso. Somos eternos. Eu disse com amor e clichê, e você, consternado, respondeu, Letícia, não se pode, ninguém pode ser tão feliz.
respondido? Não vale. Ednei. A pergunta foi como é a felicidade? Eu escrevi um romance inteiro sobre a felicidade, sobre a falta de, sobre a dor de não encontrar essa felicidade ideal. O romance começa com essa criança no automóvel, essa criança que desenha alheia ao mundo. Você não sabe se a criança tem problemas de retardo, como se dizia, se é uma criança com espectros autistas. O fato é, ela é uma criança ausente daquele mundo à volta dela. A criança está num carro de luxo, no banco de trás, desenhando. O motorista olha pelo retrovisor, vê a criança muito bonita, a criança desenhando, uma criança lourinha de olhos azuis, assim. Depois você vai saber por quê. E ele pensa, a felicidade é fácil. Basta você ter um pedaço de papel, algumas canetas coloridas, e você chega lá, você está lá. Nesse momento, ele é assassinado, com vários tiros, porque uma quadrilha cerca o carro para sequestrar a criança. E os outros personagens que vão surgindo, a mãe, para a mãe da criança, a felicidade seria essa criança poder ser integrada ao mundo. E ela não entende o que ela pode fazer. E ela apela a Deus. É a única coisa é a única maneira que ela encontra de tentar solucionar. E, inclusive, ao saber do sequestro da criança. Já a dona da casa onde trabalha o motorista, para essa mulher, a felicidade são as posses. Ela foi Miss Rio Grande do Sul, uma mulher belíssima. Para ela, eram as posses, era o dinheiro, e que só lhe trouxeram infelicidade e muita dor, inclusive física, porque, para chegar a isso, ela se une a um homem que gosta de sexo perverso. Então, o tempo todo as coisas vão acontecendo e mostrando o ilusório da felicidade. Esse homem perverso, casado com a Mara, que é o nome dela, ele era uma pessoa de esquerda, ele tinha uma pequena agência de propaganda e ele assiste do escritório dele o comício das diretas já. E ele fala para o amigo dele que você está vendo o que está acontecendo ali fora? A gente tem a oportunidade de fazer fortuna. Esse país está mudando. E com ele mudaremos nós mudamos de lado e nós vamos fazer fortuna. E eles fazem. Então, é um livro pequeno, tem menos de 200 páginas, ou no máximo 215, não sei. É sobre o ilusório da felicidade quando você quer uma felicidade grande. Mas as pequenas felicidades são possíveis, acho, acredito. E a felicidade de Micaia? Vão dizer que eu estou mentindo, porque Micaia é um livro extremamente triste e difícil e violento. Mas, para mim, Micaia é um livro que fala muito mais de felicidade do que de tristeza, porque é um livro que é atravessado por muitos temas. É atravessado por memória, por identidade cultural. A história, um resumo rápido, é a história de uma bailarina que está prestes a entrar no palco numa noite de estreia importante, e ali, nesses poucos segundos, ela perde completamente a memória, sobe no palco, dança assim mesmo e vai tentar entender quem ela é, o que aconteceu para ela ter perdido todas as referências dela mesma. E vai trabalhar com a Guerra Civil de Moçambique, com a situação da Micaia como refugiada de guerra, como imigrante. Então, são todos temas muito delicados e muito difíceis, especialmente a violência contra a mulher. E, ao construir as personagens, as três grandes personagens de Micaia, a Micaia, a irmã dela, que é a Simi, e a avó dela, que é a Shaira,
todas essas 3 personagens, de alguma maneira, enfrentam a violência, passam por situações de violência contra a mulher. E, ao construir elas, eu queria muito que o leitor conseguisse acessar que não importava quem dessas personagens estava sofrendo uma violência física, sexual, enfim, vários tipos de violência que aparecem no livro, mas que essa sensação de que a violência contra uma mulher é a violência contra todas nós, contra todas as mulheres, porque viver nesse corpo de uma mulher ainda é ter a violência como uma experiência quase intrínseca desde que a gente nasce, é enfrentar a violência diariamente. Não importa se é comigo, não importa se é com a pessoa que está perto de mim, não importa se é uma pessoa que está muito distante de mim, de culturas diferentes. E as mulheres continuam vivendo e continuam procurando a felicidade, continuam se reconstruindo e se reinventando, apesar de situações muito difíceis, muitas vezes, né? Então, o meu jeito de trabalhar a felicidade é muito... Eu sou uma otimista realista, mas é muito nesse lugar de, primeiro, reivindicar a felicidade para si mesma, de todos nós, a gente conseguir olhar para si mesmo e saber que tem o direito de ser feliz, independente de qualquer situação externa, e de se reinventar, mesmo na angústia, mesmo na tristeza, que faz parte, mesmo nas dificuldades da vida, que faz parte de todos nós. A gente fica pensando na literatura e como ela pode, de certo modo, tensionar essa ideia de felicidade, né, para a gente. E eu fico pensando que uma vida sem literatura é uma vida, de certo modo, triste. E uma vida com literatura também é triste. Mas eu acho que a gente sabe lidar melhor, né, quando a gente consegue ter acesso a outros modos de viver, né, a outros modos de vivência. No caso do Avesso da Pele, né, que eu tenho um professor que, num grande momento assim, né, de epifania, quando ele consegue dar a grande aula da vida dele, né, e que, para muitos, isso pode parecer algo tão pequeno, tão corriqueiro, né, um professor que consiga dar uma boa aula. Quando a gente olha, né, para a vida do professor, que faz isso todos os dias, mas tem aquela aula, e aí se aproxima, eu acho, desse sentimento que o Ednei trouxe, né, lá de Havana, esse momento único, singular, que você identifica como felicidade, é o que acontece com o Henrique no Avesso da Pele, né, que é quando ele consegue levar finalmente Dostoiévski, né, para aquela turma, quando ele consegue algo tão difícil para ele, que é o silêncio, mas não é um silêncio impositivo, é um silêncio interessado, né? O silêncio daqueles alunos querendo ouvir aquela história, querendo saber aquela história. E aí ele sai daquela sala de aula, completamente tomado, né, por aquela grande aula, e ele sofre, então, aquela abordagem policial. E veja que é um sentimento tão potente e tão forte que ele decide não seguir as ordens dos policiais, né? Porque ele já era um homem negro que já tinha sofrido diversas abordagens policiais, das diversas formas, fazendo coisas diferentes. E ele tomou a decisão de que, naquele momento, ele tomaria as rédeas da própria felicidade. Naquele instante, ele diz: vocês não têm o direito de me tirar isso. A felicidade era a desobediência. Era a desobediência. O que demonstra também que a felicidade ela é muito ampla e complexa, porque, como a gente tem essa mentalidade de uma felicidade muito ligada ao consumo, a um posicionamento na sociedade, né?
quando a gente chega, né, com uma história em que o momento mais feliz é justamente algo que a sociedade julga como algo que não tem importância, né, nos mostra que, no fim das contas, a felicidade ela são as coisas insignificantes, as coisas inúteis, as coisas que não têm serventia, né, como diria o Manuel de Barros, né, essas coisas desimportantes. E para terminar, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, teve várias matérias, né, dizendo o que as pessoas levavam de suas casas antes da água entrar, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, né, o que você leva da sua casa quando você não tem muito tempo? Qual é a primeira coisa que você pensa em pegar de objetos? E muitas pessoas pegavam fotografias, fotos, talvez aquelas fotos que as pessoas estavam há tempos sem ver aquele álbum, mas lembrou que aquilo é importante, né? Ou seja, que serventia tem uma fotografia, um álbum de fotografia, né? A desimportância disso. Mas são essas coisas que nos sustentam. E aí, nesse momento em que o Henrique é abordado pela polícia, ele diz, não, agora é a minha vez. E ele paga um preço muito alto por isso, né? E a felicidade, como a gente pensa que é tentar fugir justamente dessa ideia de consumo, ela também nos cobra algo, né? Ser feliz sem ser nesse lugar do consumo faz com que a gente tenha que lidar, né, com os nossos sentimentos de maneira diferente, né? E eu acho que a literatura nos ajuda a pensar, né, sobre isso. A literatura não traz a felicidade, né, mas ela nos dá muitas possibilidades de viver vidas diferentes, né? Discordo que a literatura não traz felicidade. Vou falar no meu caso pessoal, eu acredito no seu e tenho certeza com 2 autores brasileiros, Jorge Amado e Fernando Sabino, que eram muito felizes enquanto escreviam. Não antes, não depois, não sei, não interessa. O que interessa é que eles eram eu sou extremamente feliz quando eu chego a uma página, um meio capítulo, como há 2 semanas, eu fico muito feliz, porque eu cheguei a uma situação que eu não imaginava, que eu não sabia que estava lá. E a frase do Fernando Sabino, que eu não consegui encontrar em lugar nenhum, daqui a pouco eu vou dizer que é minha, mas ele diz alguma coisa assim, quando lhe perguntaram por que o senhor escreve? E o Sabino teria respondido, porque eu tenho uma curiosidade em saber o que eu vou escrever, e aí, quando eu leio, eu falei, meu Deus, aí eu tenho que escrever mais, porque eu tenho que descobrir mais. Isso é o escritor, isso é uma felicidade. Não negue. Ou negue. Tá bom, negue. Vocês acham que uma vida feliz produz boa literatura? O que é uma vida feliz? Defina. Defina. O que é uma vida feliz? Um finlandês produz boa literatura. Eu não conheço literatura finlandesa tão bem. Agora, tem felicidade, sim, porque, como eu contei lá atrás, e isso vocês podem checar, um best-seller na Finlândia, que tem 6 milhões de habitantes. Quantos? Ah, não, você já sabe, eu já contei. Um best-seller na Finlândia vende 4 milhões de livros. 4 milhões de livros. Isso não é felicidade para um escritor? Eu não falo dos 4 milhões, não. Não falo dos 4 milhões. Quando eu lancei meu primeiro romance, e as pessoas até então não me conheciam como escritor, né? No máximo era um global. Que, tudo bem, não me insulta, mas não é agradável de ser chamado. Mas aí estou eu subindo a escada rolante de um shopping, aí está descendo uma senhora e ela diz assim,
se eu fechar os olhos agora e bate no coração, emocionada, eu fiquei tão emocionado. Isso não é felicidade? Para mim, aquilo é felicidade. Aquele é o momento de felicidade. Não sou um homem feliz, mas eu tenho momentos de felicidade, escrevendo particularmente. Thay. Eu vou ter que ler um finlandês para saber. Eu fiz essa provocação porque, não sei, algum crítico falou que o Kafka só escreveu o que escreveu porque ele sofreu muito na infância. Tem um pouco esse mito, assim, né, de quanto mais infeliz você é, principalmente na infância, melhor você vai ser um bom escritor. Deixe-me rir, então. Eu tenho que ser um dos maiores escritores da história da literatura mundial, porque eu fui muito infeliz como criança. Isso é uma balela sem tamanho, porque ninguém é absolutamente feliz o tempo inteiro. Não existe. A gente tem essa romantização de que ou tem que sofrer, ou tem que ser extremamente feliz, ou tem que ter uma infância pobre, ou tem que ter... Assim, como se escrever fosse uma receita, como se fosse funcionar. Eu tive as experiências certas, eu fui nos lugares certos, eu li as coisas certas e aí eu vou produzir boa literatura. Não. Vocês concordam comigo que o que a gente... Esse tipo de pergunta é proibido em jornalismo. O senhor há de concordar comigo que... E aí induzindo vem, já a pessoa. Né, já induziu o entrevistado ou a entrevistada a responder. Não pode. Então, vou reformular a pergunta. Mas ele não é jornalista. É verdade. Nada como tendo a esposa aqui para me defender aqui e dizer que eu não sou jornalista. Não, mas o que eu queria dizer é que essa é uma discussão que eu venho fazendo também, que é o que a gente acaba levando para a literatura. A gente acaba levando para a literatura as experiências, e essas experiências elas são dolorosas, elas são difíceis, né? Ninguém está muito interessado numa vida feliz, ninguém está muito interessado em ler uma história em que a pessoa é feliz o tempo todo. O leitor vai começar a desconfiar desse personagem e desse livro, né? O que eu quero dizer é que não é que quem sofre mais escreve melhor, né? Mas eu acho que quem observa melhor as suas dores e consegue fazer, talvez, uma análise reflexiva e mais profunda, consiga levar isso para a literatura de maneira estética, né? De maneira em que você consiga provocar no outro aquela experiência que você, de certa forma, viveu, mas que conseguiu transfigurar em literatura, né? Ou seja, por isso que eu acho que a literatura ela não te oferece a felicidade, ela te oferece maneiras de lidar com as nossas dores e que talvez nos levem, né, à alegria, à felicidade, né? Mas assim, eu concordo que o ato de escrever ele nos dá esse prazer, né, essa alegria no processo, né, e não como um lugar de chegada. A gente está quase sem tempo. Não, a plaquinha já está ali desesperada, faz uma meia hora. A placa já acabou há muito tempo. Já acabou. Como já acabou, eu vou concluir com uma piada que eu acho que é muito representativa da vida contemporânea e da nossa conversa, que a amizade contemporânea a gente fica revezando o surto. Quando um amigo está mal, aí a outra tem que ficar bem para dar assistência, porque está mal. E aí a gente faz isso com a literatura também. Como? Essa é uma teoria muito peculiar. A amizade contemporânea ela é feita de duas pessoas que não estão legal. Olha para o mundo, não está massa. A gente está precisando melhorar. Então, a gente fica revezando. Então, quando você está mal, eu fico bem, para te dar assistência. Aí, você fica bem, eu fico mal. E aí, a gente pode fazer isso com a literatura também. Fale por si. Mas, gente, é isso. Muito grata pela presença, pela atenção, pela escuta. Foi uma alegria bater papo com vocês. Sejamos todos felizes. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.